Boa noite, boa tarde. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre soteriologia. Estamos falando sobre a ordem da salvação. Semana passada nós falamos sobre a união mística e a vocação eficaz. Hoje nós vamos falar, com a permissão de Deus, sobre regeneração e conversão. Então, eu já tenho esse estudo menos profundo e eu falava sobre os milagres na hora que a pessoa levanta a mão. Mas o estudo profundo nos ensina que a ordem da salvação, ela começa na união mística, como nós já falamos, aquela união onde Cristo, por um milagre, se une ao ser humano, né, ao cristão, ao filho dele. E aí nós falamos sobre a vocação eficaz que se manifesta. Hoje nós vamos falar sobre regeneração. E a ideia de regeneração é bem profunda sobre o ponto de vista que a gente tinha antes. A primeira coisa que nós vamos fazer é ver alguns termos, né, que vamos entrar em consideração agora. Primeira coisa, o vocábulo grego para regeneração só se acha em dois textos. Mateus 19, 28 e Tito 3, 5. E somente nesta última passagem se refere ao início da nova vida do cristão individual. A ideia desde o início é mais comumente expressa pelo verbo ao seu composto. Essas palavras indicam gerar de novo, dar luz, dar nascimento. Então a ideia de regeneração na Bíblia é gerar de novo, é dar uma nova vida. Então a palavra em si na Bíblia aplicada é algo que foi criado novamente, algo que foi refeito, algo novo que surgiu. Aí a gente acha alguns textos na Bíblia que confirmam isso, como João, capítulo 1, versículo 13, João 3, 3, João 3, 4, 5, 6, 7, 8, um texto muito forte, 1 de Pedro 1, 23, 1 de João 2, 29. E a passagem mais forte que a gente vê também é em Tiago 1, 18. É empregada a palavra que dá luz, gerar, produzir. Ademais, a ideia da produção de uma nova vida é expressa pela palavra. Em Efésios 2:10, o produto dessa nova criação é a chamada nova criatura, que a gente vê em 2 Coríntios 5:17 e Gálatas 6:15. Finalmente, o termo dar vida com, vivificar com, também é empregado num par de passagens como Efésios 2:5, Colossenses 2:13. Então, queridos, a ideia da palavra em si, na Bíblia, de regeneração, é gerar de novo. A palavra em si já fala regeneração. A ideia é nova vida, um novo começo, uma nova criação que Deus faz no ser humano. Essa palavra quer dizer isso. A Bíblia, quando fala de a palavra regeneração ou similares, a ideia é essa, de algo feito interiormente, algo novo, algo que partiu da iniciativa de Deus. O que isso implica? Esses termos bem específicos, o que isso significa? Qual a importância disso? Qual é o significado na prática disso? Então, primeiro significado, regeneração é uma obra criadora de Deus, portanto é uma obra na qual o homem é puramente passivo, na qual não há lugar para a cooperação humana. Então, essas palavras mostram que é algo no interior, no subconsciente do ser humano, é um ato de Deus. É uma atitude onde que o homem não tem participação. Por mais conhecendo a palavra no seu original, nas suas aplicações bíblicas, o contexto que a palavra é usada é um ato isolado de Deus. É um ato pelo Espírito Santo que trabalha no ser humano. A segunda implicação, a obra criadora de Deus produz uma vida nova, em virtude da qual o homem, vivificado com Cristo, participa da vida ressurreta e pode ser chamado nova criatura, havendo sido criado, como diz em Efésios 2:10. Em Cristo Jesus, boas obras, em Cristo Jesus foram criadas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a regeneração é isso. É mudança de Deus na vida do homem através de Jesus Cristo. Outra implicação, outra importância. Primeiro, é uma obra de Deus. Segundo, é Deus produzindo uma obra criadora no homem que o faz uma nova vida. Terceiro, devemos distinguir dois elementos na regeneração.
O primeiro é geração, produção de vida. O primeiro é gerar a vida. O segundo elemento é dar essa vida a nascimento. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É como a mãe que está grávida, ela já tem filho, ela já tem uma vida. Mas é necessário que a criança venha nascer, ou como diz, dar à luz. Então a ideia é o quê? Primeiro se produz esse nova vida, a regeneração é produzida, e o mesmo poder faz com que ela venha à tona no interior do ser humano. A geração implantada, o princípio da nova vida na alma. O novo nascimento faz que esse princípio se ponha a firmar-se em ação. Então o que é isso? Primeiro, vem o nascimento, vem a geração da nova vida. O segundo passo é essa nova vida vir à tona, é a mudança que acontece na pessoa. Algumas características positivas da regeneração. Então primeiro vimos como que essa palavra é apresentada na Bíblia. Os textos, o seu significado literal que a Bíblia fala sobre a palavra regeneração. E aí nós vimos essas palavras, o que elas pesam e significam na prática, as implicações dos termos. Agora vamos ver algumas qualidades, características da regeneração. A regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual no homem, numa radical mudança da disposição dominante da alma, que sob a influência do Espírito Santo dá nascimento a uma vida que se move em direção a Deus. Então o que é? Qual a primeira característica? É uma ação, é uma implantação de uma nova vida, uma vida espiritual no homem. Então vamos trazer à memória alguns textos importantes. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Então o homem que não tem Jesus, o homem que não tem Cristo, o homem que não aceitou Jesus, está morto espiritualmente. Então quando acontece a regeneração, ali se é gerada uma vida do homem. E essa vida se chama regeneração. Aí nós podemos ver alguns textos que falam sobre isso. Mas essa regeneração, essa nova vida, essa mudança na disposição íntima de cada ser humano, ela acontece de uma maneira completa. Ela acontece no intelecto, ela acontece na vontade, ela acontece no sentimento. Então, regeneração, ela precede a conversão. Há muitas pessoas que são regeneradas, mas não são convertidas. O que é isso, pastor? Lá no interior delas, elas já sofreram uma alteração, elas não têm mais prazer em fazer as coisas erradas, elas já mudam a maneira de ver a palavra de Deus, mudam a maneira de ver Jesus, mas ainda não tiveram a conversão que nós vamos ver daqui a pouco. Então a regeneração é a mudança íntima na disposição da pessoa. A pessoa tinha uma disposição ou uma predisposição para errar. Naturalmente, como toda pessoa sem Cristo. Ela começa agora a ter essa mudança. Ela não tem mais essa disponibilidade, ela não tem mais essa vontade, ela começa a ter fome e sede da palavra de Deus. Você deve conhecer alguma pessoa que mudou. Aí você fala assim, só falta Jesus. Essa pessoa já teve a regeneração. Ela para de fumar, ela para de beber, ela para de desejar as coisas erradas, falta a conversão. Mas a regeneração acontece no interior sem que a própria pessoa perceba. Alguns textos. A regeneração ela muda o intelecto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Efésios 1, 18. A regeneração também muda a vontade, a disposição íntima da vontade. Salmos 110, versículo 3. Filipenses 2, 13. E 2 Tessalonicenses 3, 5. A regeneração também ela muda sentimentos e emoções. Lá no interior, lá no íntimo, como nós falamos, os textos que confirmam isso, Salmo 42, 1, Mateus 5, 4 e 1 de Pedro 1, 8. Esse Mateus 5, 4 é as bem-aventuranças, onde fala que a pessoa vai passar a ter tristeza, chorar por aquelas coisas erradas que ela fazia antes. Aquilo que a pessoa contava como vantagem, que eu bebi tanto de cerveja, que eu saí com tantas pessoas, ela agora já tem tristeza por fazer aquilo. É a regeneração transformando a vontade, o intelecto e as emoções da pessoa. A segunda característica da regeneração se dá sobre uma transformação instantânea da natureza humana, afetando imediatamente o homem todo. Então, não
coisa gradativa que acontece aos poucos, não. É assim, ó, de imediato. A pessoa muda sem ela mesma perceber, ela começa a não mais aceitar, desejar, aceitar aquilo. Ela não aceita mais o pecado que ela tinha com tanto prazer, ela não aceita mais práticas, costumes que eram errados. Então, a regeneração é uma transformação instantânea da natureza do homem, do íntimo do homem, do interior do homem. Certo? A afirmação de que a regeneração é uma mudança instantânea implica duas coisas. Que não é uma obra que vai sendo levada a efeito gradativamente na alma. Não é isso. Eu estava hoje até aniversário de um conhecido meu, que eu vejo que ele já passou por isso. Ele já fala comigo que não quer mais essa vida. Não quero mais essa vida, eu não aceito mais essa vida, mas ainda continua praticando, mas ele não tem o mesmo prazer que tinha antes. E já foi regenerado. Só a regeneração para a salvação não é suficiente. Ela é uma parte da salvação, da ordem da salvação. Segundo ponto, dessa transformação imediata, que não é um processo gradual como a santificação. O homem não vai sendo regenerado, o homem é completamente regenerado e é definitivo. Certo? A terceira característica, da regeneração, primeiro, que é uma implantação do princípio da vida espiritual no homem. Segundo, é uma transformação instantânea na natureza do homem. Terceiro, em seu sentido mais limitado, é uma mudança que ocorre na vida subconsciente do homem. Ela é o subconsciente da pessoa. Ela é o subconsciente da pessoa que é transformada a vida dela. Ela não sabe, ela não tem consciência, ela mesma talvez não sabe perceber isso. Talvez quem está de fora, ou quem conviva, comece a perceber que ela mudou. Mas é algo no subconsciente, é uma secreta e inescrutável obra de Deus, como ele nunca percebe diretamente. A mudança pode ter lugar sem que o homem esteja consciente dela momentaneamente. Então Deus muda a pessoa, é uma obra do Espírito Santo no íntimo da pessoa. A pessoa não percebe, não percebe imediatamente, mas há essa mudança. Então vamos definir o que é regeneração? Vamos definir? Pelas características, pelas provas, já dá para ter essa noção do que é regeneração. Então vamos definir o que é regeneração. Regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma é tornada santa. É o primeiro exercício santo dessa nova disposição é assegurado. Então, regeneração é o quê? É o ato livre de Deus, Ele, pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. A disposição dominante da alma é tornada santa. Então, a disposição de qualquer ser humano, sem Cristo, é pecaminosa, é para errar, é para se corromper. A disposição, eu gosto de comparar o ser humano nessa área, antes da regeneração, como a vida do urubu, essas aves que se alimentam de carniça. Você pode fazer aqui um prato bonito, um frango assado, cheiroso, bem enfeitado, e do lado tem uma carniça. O urubu, naturalmente, ele vai pela carniça, porque é a tendência dele. É como um porco, você acabou de dar banho nele, pode colocar uma água limpinha ali, e deixar ali um lugar sujo, a tendência dele é procurar o lado sujo. O ser humano sem Cristo é isso, a tendência dele é pecaminosa. A regeneração torna essa disposição íntima, essa mudança de pensamento, de intelecto, de vontade, de sentimentos santa. Ele começa a desejar, ele começa a ter vontade que agrade a Deus. Certo? Nós vamos ver agora, fazer uma ordem relativa da vocação com a regeneração. Talvez se compreenda melhor isso se observarmos os seguintes estágios. Primeiro, logicamente a vocação externa, que ocorre na pregação da palavra, exceto no caso de criança, geralmente precede a operação regeneradora do Espírito Santo, ou coincide com ela, a operação pela qual a nova vida é produzida na alma do homem. Então, queridos, a vocação eficaz, a pregação da palavra, ela faz com que aconteça o agir de Deus no intelecto. É lá no interior do homem. Então há ou coincide, ou é um momento assim, muito pouco que a pregação ocorre antes. A vocação eficaz.
Então a vocação eficaz, ela precede em alguns instantes, a gente não sabe exatamente o tempo que a pessoa ouve o chamado, e aí o Espírito Santo trabalha e isso muda o interior. Segunda relação da regeneração com a vocação, que a gente vê, depois por uma palavra criadora, Deus dá ordem, né, no íntimo da pessoa, Deus gera a nova vida, renovando a vontade da pessoa, mudando aquela vontade, né, a disposição íntima da alma, iluminando a mente e incitando os sentimentos e renovando a vontade. Então, o que acontece? A pessoa ouve, começa o Espírito Santo a agir, Deus dá uma ordem para uma nova vida ser criada no interior daquela pessoa. Terceira relação, tendo recebido os ouvidos espirituais, porque quando Deus muda o interior da pessoa, a gente pode citar aqui o caso de Lídia. Lídia de Tiatira, em Atos 16, ali ficou claro que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo falava. Então, a regeneração vem com isso. Para você, o homem que antes Satanás era cego, o entendimento, Satanás cegou o entendimento dele, a regeneração vem para que ele tenha a mente esclarecida, para que ele tenha vontade de ouvir, para que ele tenha um coração disposto para aceitar. É esse o papel da regeneração. Quando você encontra com alguém que está com vontade de ouvir a palavra, que quer ir na igreja, que quer que você fale de Jesus para ele, isso já é fruto da regeneração. Porque o homem, sem ser regenerado, ele não quer saber de Deus sob circunstância e hipótese nenhuma. Ele não quer saber de Deus, certo? Então, tendo recebido os ouvidos espirituais, o chamado de Deus pelo Evangelho é agora ouvido pelo pecador e é levado efetivamente ao coração, capacitando para compreendê-lo. O desejo de resistir é transformado num desejo de obedecer, como eu estava falando. A obra do Espírito Santo começa na regeneração. Aí, quando ele é chamado para ouvir a palavra, ele já tem aquele desejo de ouvir a palavra. O que era antes resistência em ouvir, agora já passa a ter um desejo de obedecer. Aquilo que ele fazia, ele corria na palavra, ele regenerado, já passa a ter vontade de ter a palavra. É a obra da regeneração. O quarto ponto de relação da vocação com a regeneração, finalmente, essa vocação eficaz assegura pela verdade como meio os primeiros exercícios santos da nova disposição que nasceu na alma. A nova vida começa a manifestar-se, a vida implantada resulta no novo nascimento. Então o homem já começa a ser outro em relação à palavra, em relação às atitudes, o homem começa a ser transformado, e aí, aquela disposição que não era de ouvir a palavra, ele passa a ouvir a palavra. Vamos dar um exemplo bíblico? Caim, vamos dar um exemplo de Caim, lá embaixo, lá atrás. Gênesis capítulo 4. Deus chega para Caim e fala: Caim, o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Se Caim tivesse sofrido a intervenção do Espírito Santo, estou falando fora de época, fora da época, porque até então o Espírito Santo começou a agir na regeneração depois da ordem da salvação ser cumprida. Caim teria ouvido a Deus. Ou melhor, Caim teria procurado a Deus antes para tomar uma decisão. Então, o que eu quero dar com esse exemplo de Caim? A pessoa que é regenerada, ela tem uma forte tendência em ouvir e querer obedecer à vontade de Deus. Então, a regeneração vem com essa finalidade de transformar a vida da pessoa e preparar a pessoa para o próximo passo, que é a conversão. Então, só para adiantar um pouco, para fazer a ligação, a regeneração é mudança íntima. A conversão é mudança externa, que começou intimamente. Vamos lá, a necessidade da regeneração. Por que ela é necessária? Primeiro, nós vamos destacar aqui. O homem, a santidade ou a conformidade com a lei divina é a condição indispensável para a segura obtenção do favor divino, para chegar à paz de consciência e para a comunhão com Deus. Ora, por natureza, a condição é segundo a Escritura, tanto na disposição como nos atos, exatamente o oposto àquela indispensável santidade. O homem é descrito como morto em delitos e pecados. Então, a regeneração é necessária no homem porque ele estava morto. A regeneração vem trazer vida espiritual
espiritual. Então, vamos deixar isso claro. O homem sem Deus vive biológica e fisicamente, mas ele é morto espiritualmente. Então, a regeneração é necessária para dar vida àquele cadáver ambulante. O homem sem regeneração, ele é morto, ele está andando, mas para Deus ele é morto. A regeneração é necessária para trazer vida a essa pessoa que outrora estava morta. Certo? Aí agora vem a Escritura afirma expressamente, a Escritura não nos deixa em dúvida acerca da necessidade da regeneração, mas antes afirma, essa necessidade nos mais claros termos, de Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então a Escritura fala que é necessário a pessoa nascer de novo, é necessário a pessoa ser transformada, é necessário que a pessoa tenha a vida de Deus no seu interior, que tenha mudança interna. E queridos, tem muita gente que pula esse processo. Não é uma ação de Deus. Quantas pessoas que entraram na igreja, mudaram as roupas, mudaram as atitudes, fizeram muitas coisas, mas com o tempo não aguentaram, se rebelaram na igreja, foram para o mundo, voltaram pior do que estavam. Por quê? Não houve o trabalhar do Espírito Santo no seu interior. É essa regeneração que tem que ter. É esse agir profundo do Espírito Santo que tem que ter. Não adianta o homem querer, até ter uma expressão antiga que nem se usa mais, graças a Deus, que fala, fulano virou crente. Quer dizer, ele virou crente, ele não foi transformado, ele não foi convencido pelo Espírito Santo, como diz em João, capítulo 14, capítulo 16. É o Espírito Santo que convence. Então a regeneração é a mudança íntima, é quando Deus muda o homem interiormente pelo poder do Espírito Santo. Então é necessário, é de extrema importância que haja a regeneração, porque se assim não for, não entra no novo céu e na nova terra. Para entrar no novo céu e na nova terra, tem que ser uma nova criatura. A mesma verdade exposta com clareza para algumas declarações de Paulo, né, como diz lá em 1 Coríntios 12, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, 1 Coríntios 12, 14 fala isso. O homem natural, o homem sem ser regenerado, você vai falar uma, vai falar duas, vai falar 10 vezes, ele não vai entender as coisas espirituais. Porque ele é carnal. Agora, o homem regenerado, ele já entende. Em Gálatas 5, 6, 15, diz assim, pois sem a circuncisão, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Então, o que faz a diferença não é a religiosidade, não é a prática religiosa, não é a cultura religiosa, não é a frequência na igreja. O que faz a diferença é ser regenerado. E eu falei, tem muita gente dentro da igreja que ainda não foi regenerada. Já tem o início, mas ainda não foi mudado o seu interior. E nós vamos ver outros textos que confirmam isso, como Jeremias 13, 23, Romanos 3, 11, Efésios 2, 3 e 4. E aí, nós vamos ver agora também a questão da necessidade pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a causa eficiente da regeneração. Significa que o Espírito Santo age diretamente no coração do homem e muda a sua condição espiritual. Não há nenhuma cooperação do pecador nesta obra. É a obra do Espírito Santo, direta e exclusivamente. É o Espírito Santo que age no interior da pessoa. É o Espírito Santo, queridos, que faz o homem entender a palavra. É o Espírito Santo que faz o homem ir à igreja. É o Espírito Santo que faz o homem ter vontade de estar na igreja. É o Espírito Santo que faz o seu vizinho ou o seu parente, que até então era ímpio, era escarnecedor, passar a ter curiosidade sobre a Bíblia. É o agir do Espírito Santo na regeneração. Alguns textos provam isso, que diz em Ezequiel 11, 19, João 1, 13, Atos 16, 14, o caso de Lídia, Romanos 9, 16, Filipenses 2, 13. Então, a regeneração deve ser concebida dessa forma. Só Deus age. O pecador não participa em nada dessa ação. Isto, naturalmente, não significa que o homem não coopera com o Espírito Santo nos estágios posteriores à obra da redenção. Tá? Nos outros estágios, tem a resposta humana.
mas na regeneração é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Certo? Então, falamos sobre regeneração. O que é regeneração? Vamos resumir. É a ação no interior do ser humano, obra exclusiva do Espírito Santo. Aí a gente mostrou aqui o que? A necessidade. Primeiro, o homem precisa, porque o homem estava morto espiritualmente. Sem a ação do Espírito Santo, o homem está morto. Aí a gente pode reportar essa ideia lá para a criação de Adão. O homem era aquele boneco feito de barro. E quando Deus não soprou o Espírito nele, ele não passou a ter vida. A regeneração é a mesma coisa, mas no mundo espiritual. O homem está andando morto espiritualmente. É um cadáver. É um zumbi. Aí quando o Espírito Santo age, é um ato livre de Deus, aí o homem passa a ter vida. Certo? Então nós vamos falar agora sobre conversão. Falamos sobre regeneração. Então, a obra da salvação consiste, primeiro, união mística com Cristo. Aquela união onde ele é a cabeça, nós somos o corpo. Aí é comparado à união do marido e da mulher, se torna uma só carne, como nós com Cristo. Aí vem a vocação, aquela vocação que vem pela natureza, e vem aquela vocação que vem pela palavra. E hoje estamos falando sobre a regeneração. E essa regeneração vem na nação íntima do homem, lá dentro do homem. Deus muda a disposição do homem. E agora nós vamos entrar sobre a conversão. Algumas palavras que são usadas na Bíblia, a ideia dessas palavras é arrepender-se. Esse arrependimento, com frequência, é acompanhado por uma mudança de plano de ação, ao passo que significa consolar-se. Então, há duas palavras na Bíblia para arrependimento. Uma é arrepender, mudar de atitude, e outra, consolar-se. E essas palavras são expressas no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 6 e 7, Êxodo 32, 14, Juízes 2, 18. E essa palavra arrependimento, nesses textos citados, até é referida a Deus. Né? É lá em Gênesis 6 que Deus se arrependeu. Mas a ideia ali desse arrependimento é aquela pessoa que tem uma profunda tristeza daquilo que fez. Não que Deus falou, eu errei, caramba, não. A ideia dessa palavra arrependimento é aquela tristeza profunda. Então, arrependimento, a palavra arrependimento está ligada à conversão, e a ideia é essa. Quando acontece uma conversão, qual é a ideia da Bíblia, conversão? Quando a pessoa se entristece, não para só no interior, mas externamente, a pessoa se entristece pela atitude que vivia, pela vida que levava. É essa a ideia da Bíblia para arrependimento. A palavra mais comum para conversão significa volver, voltar-se, virar, tornar. Muitas vezes foi utilizada no sentido literal, tanto com relação a Deus como em relação ao homem, mas logo adquiriu um significado, uma significação religiosa e ética. Então, a palavra quando a Bíblia se refere à conversão, principalmente no Velho Testamento, a ideia é essa, de voltar. A ideia é que você está indo. Conversão seria isso, você volta. Tomar a direção ao contrário. Eu já vi alguns pregadores entusiasmados e cometerem um erro grave. A pessoa fala, conversão é uma mudança de 360 graus. Eu queria 360 graus é uma roda completa. A pessoa vai ficar no mesmo lugar. Conversão é uma mudança de 180 graus. Se a pessoa está aqui, ela vai para 180 graus, ela vai ficar aqui, em direção ao contrário. 360 graus, você vai ficar no mesmo lugar. Ela vai rodar, ela vai ficar no mesmo lugar. Conversão não. A pessoa está indo para a direita, ela se converteu, ela passa aí para a esquerda. Se a pessoa estava descendo, ela passa a subir. Conversão de direção é tomar uma direção contrária do que estava indo. Essa é a ideia de conversão. E um lugar que aparece muito essa palavra é ali em Lucas 15, 18, onde fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Voltarei e irei a meu pai. Essa é a conversão. Eu sair da situação que eu estou e ir para outra. No Novo Testamento, aparece a palavra metanoia. A palavra é composta de meta e nous, que por sua vez é relacionada com o verbo que quer dizer conhecer. Tudo referente à vida consciente do homem. Então,
no Novo Testamento já está aquela ideia que já é uma atitude consciente. Regeneração subconsciente. Conversão consciente. Aí ele vem falando. A ideia é o quê? Primeiro, conhecer, depois pós-conhecimento. A ideia é que ele conhece o estado que ele está. Ele tem consciência. Segundo, mudar a mente com o resultado deste pós-conhecimento. Primeiramente, ele passa a conhecer o que ele está vivendo de errado. Ele passa a conhecer a verdade. Ele passa a conhecer aquilo que faz a diferença. Aí ele, segundo passo, ele muda a mente com o resultado do conhecimento. Terceiro, a ideia da palavra do Novo Testamento. A ideia da palavra é levantando-me, irei. A ideia é o quê? Que a pessoa, o que é conversão? A pessoa toma consciência do que faz, ela toma a atitude, fala, agora tem que mudar. Tem isso na mente. Eu passei a conhecer, eu estou com uma vida de errado. Está errado a minha vida. Opa, eu muito pensamento, agora eu tenho que mudar. Aí quando eu falo de agora eu tenho que mudar, eu vejo o terceiro passo que é mudar. E um quarto passo da conversão é uma mudança de conduta quanto ao futuro, resultante de todos os fatores anteriores. Então a pessoa toma consciência que está uma vida errada. Nessa primeira tomada de consciência, ele percebe e ele toma a decisão que eu tenho que mudar a vida que eu estou levando. Aí tomou a decisão. Depois que ele toma a decisão, ele fala, agora eu vou mudar. Ele fala, eu vou mudar, e o quarto passo ele começa a agir, mudando completamente a atitude que ele tinha antes, que ele levava a vida antes. Certo? Então, vamos estar também definindo agora a ideia de conversão. Vamos estar definindo. Mas antes de definir, vamos entender o seguinte. A regeneração tem alguns pontos bem parecidos com a conversão. Então, quais seriam os pontos? A regeneração é a mudança íntima da disposição do homem. A conversão é a externa. É a regeneração subconsciente. Conversão consciente. Aí a regeneração atua no intelecto, na vontade e nos sentimentos. A conversão também. A conversão, ela muda o intelecto do homem, muda a vontade do homem, muda o sentimento do homem. A conversão altera. A conversão age no intelecto, segundo Timóteo 2,25. Né? A conversão muda a forma que a pessoa passa a conhecer a Deus, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhecia a Deus de uma forma. Quando ele se encontra com Cristo, ele passa a entender e o conhecimento dele é mudado em relação a Deus, em relação a Jesus. Também ele muda, a conversão muda a vida, a vontade, a vida vonativa consciente. Atos 8:22. Para voltar-se para Deus, que essa mudança é acompanhada por uma tristeza segundo Deus, segundo os Coríntios 7:10. E também há uma mudança na vontade, no intelecto e nos sentimentos. A pessoa passa a ter novos sentimentos em relação a Deus. Certo? A regeneração muda 3 áreas da vida do homem: intelecto, vontade e sentimento. A conversão também muda intelecto, vontade e sentimento. Agora vamos ver a definição de conversão. A doutrina da conversão, naturalmente, como todas as outras doutrinas cristãs, baseia-se na Escritura. A conversão é bíblica, tem provas bíblicas quanto a isso. E conversão seria o agir de Deus mudando o homem de forma externa. É mais uma vez o Espírito Santo trabalhando e fazendo essa mudança de forma externa. Aí, queridos, nós vamos ver umas coisas interessantes aqui, uns assuntos interessantes sobre conversão. A Bíblia relata alguns tipos de conversão. Talvez a gente usa, no nosso dia a dia, na igreja, a gente usa outros termos. A gente fala de outra maneira. Mas a Bíblia não usa outros termos. A Bíblia usa a palavra conversão. O primeiro tipo de conversão que a Bíblia fala sobre conversões nacionais. O que seria isso? Nos dias de Moisés, nos dias de Josué, nos dias dos juízes, quando lá em Jonas também, capítulo 3, versículo 10, quando toda uma nação mudava de vida. Uma nação se arrependia, confessava os pecados e decidia seguir a Deus e as suas leis. Então, a ideia de conversão nacional, quando todo um povo tinha essa atitude de mudar de atitude, certo? Repetidamente, o povo de Israel dava as costas a Jeová
e depois de experimentar o desprazer de Deus, arrependia-se dos seus pecados e retornava ao Senhor. Houve a conversão de Jonas, os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e foram poupados pelo Senhor. Então tem, primeiro tipo, conversão nacional. As conversões nacionais, quando todo o povo se convertia. Outra conversão que a gente, como eu falei, popularmente, secularmente, a gente fala diferente, a Bíblia também fala conversões temporais. Que conversões seriam essas? A Bíblia se refere também à conversão de indivíduos que não representam nenhuma mudança do coração e, portanto, só tem significação passageira. Quer dizer, qual é a ideia? A pessoa, aquilo que eu falei agora mesmo. A pessoa entrou na igreja, mudou a roupa, mudou alguns vocabulários, mas lá dentro não teve a conversão de coração, não mudou, não foi uma mudança radical. Então, por um período de tempo, ele fica na presença. Aí um exemplo que é dado aqui é a palavra do semeador. Aquelas duas sementes que caíram, primeiro caíram na beira do caminho, eles recebem a palavra com alegria, mas Satanás vai lá e tira. Outros caíram no meio de pedras. Não tinha raiz, veio o sol e elas se secam. Então são conversões temporais. A pessoa está na igreja, isso aí não sei o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A pessoa está na igreja, quando vem a dificuldade, quando vem a prova, ou quando vem uma proposta de Satanás, ela já sai. Por isso que a gente vê muitas pessoas saindo da igreja. Ah, fulano me magoou, fulano me chateou, alguém me feriu, saiu da igreja. Queridos, respeita a todos. Mas uma pessoa verdadeiramente convertida, ela não vai largar Jesus por uma ofensa de uma pessoa. Pode ficar triste, chateado, mas largar Jesus não. Certo? Alguns textos que falam sobre isso, até Paulo citou uma expressão interessante sobre o Himeneu e Alexandre, que fala que vieram a naufragar na fé. Então eram homens que tinham se convertido, mas foi temporário. Os textos, Mateus 13, 20 e 21, 1 Timóteo 1, 19 e 20, 2 Timóteo 2, 17 e 18. Então são conversões temporárias. Lá em Hebreus fala sobre isso. Uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hebreus 6, 4 a 6. Então estamos falando sobre essas conversões temporárias, que a pessoa foi, participou, teve experiência do Espírito Santo, mas não permaneceu. Então, primeiro, conversões nacionais. Segundo, conversões temporárias. Finalmente, a respeito de alguns que tinham voltado as costas aos fiéis, de João, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. 1 de João 2,19. Aí, queridos, o que acontece? Às vezes a gente fica triste, fica mesmo chateado, decepcionado, porque a pessoa estava na igreja e saiu da igreja. É frustrante para a gente, é chato, é o que João falou. Se fosse dos nossos, estaria conosco até hoje. Se saiu do nosso meio, porque não era do nosso. Não era do nosso. Essa é a realidade. Aí vem o terceiro tipo, que seria a conversão verdadeira. Opa, glória a Deus. A conversão verdadeira, conversão que nasce da tristeza segundo Deus, que redunda numa vida de devoção a Deus. Aquela tristeza que a pessoa tem pela vida que levava, aquela angústia provocada por Deus, pelo Espírito Santo, ela não quer mais aquela vida. Como diz 2 Coríntios 7,10. É uma mudança que tem suas raízes na obra de regeneração e que é efetuada na vida consciente do pecador pelo Espírito de Deus. Mudança de pensamento, de opiniões, de desejos, fruições que envolvem a convicção de que a direção anterior da vida era insensata, errônea e altera todo o curso da vida. Então, queridos, essa é a conversão verdadeira. Ela muda a atitude, ela muda completamente, passa a ser uma outra pessoa. Ela muda e tem consciência que aquela vida que ela levava, ela não quer ter mais. Não quer dizer que a pessoa não vai errar mais, não quer dizer que a pessoa não vai falhar mais, não quer dizer nada disso. Mas ela tem consciência, aquela vida ela não volta mais e ela luta para se conservar na presença de Deus. Essa conversão verdadeira tem dois lados, um ativo e um passivo. O primeiro sendo o ato de Deus, pelo qual ele muda o curso consciente da vida do homem. O lado ativo, Deus agindo, mudando o curso da vida. O último, o outro, é
É a ação como se vê na mudança que o homem faz no curso de sua vida e em seu voltar-se para Deus. Agora é o que? Deus agindo, beleza? Mas o homem também vai tomar suas atitudes. Um exemplo prático, vamos supor, o alcoólatra. Ele foi regenerado, foi na igreja e se converteu, foi convertido ao Espírito Santo. Aí a mudança para não beber vem da parte do Espírito Santo, a libertação vem da parte do Espírito Santo. Mas é necessário que o homem pare de frequentar os botecos, pare de frequentar os barzinhos, tire as bebidas de dentro de casa e jogue fora. O fumante, mesma coisa. Vou parar de comprar carteira de cigarro. O que era totalmente escravizado pela prostituição, vou parar de frequentar a casa de prostituição. Então a conversão é isso. Deus agiu e o homem vai agir também. Ele vai tomar atitude que o aproxima de Deus. É ele que vai tomar atitude. É ele que vai agir agora. Deus já colocou a vontade em mim, agora eu vou agir conforme a vontade que Deus colocou na minha vida. Certo? A conversão ativa é o ato de Deus pelo qual ele faz com que o pecador regenerado em sua vida consciente se volte para ele com arrependimento e fé. Então é Deus agindo. A conversão passiva é o resultante ato consciente do pecador, pelo qual ele, pela graça de Deus, volta-se para com Deus com arrependimento e fé. Então, primeiro é Deus fazer o cara voltar. Segundo, é a pessoa já tomar essa direção e está voltando para Deus. É essa a ideia de conversão ativa e passiva. Aí nós vamos ver alguns exemplos disso. A conversão de Naamã, 2 Reis 5:15. Conversão de Manassés, rei Manassés, segundo livro de Crônicas 33, 12 e 13. Zaqueu, Lucas 19, 8 e 9. Cego de nascença, João 9, 38. Mulher samaritana, João 4, 29. Eunuco, Atos 8, 30. Cornélio, Atos 10, 44 e seguinte. Paulo, Atos 9, 5. E Lídia, Atos 16, 14. São conversões verdadeiras, que a pessoa foi transformada por Deus e tomou atitude que transformava. Agora, nós vamos usar uma outra palavra aqui, uma outra palavra para conversão, uma outra característica. Seria o quarto tipo. Seria conversão repetida. A gente chama de a pessoa voltou, desviado, reconciliou. Mas a Bíblia não usa essa palavra. A Bíblia fala também de uma conversão repetida, na qual a pessoa convertida, depois de uma queda nos caminhos do pecado, retorna a Deus. Lógico, vamos deixar claro. A conversão para a salvação é uma só. Aqui a ideia é o quê? Que a pessoa estava na presença, se desviou e tomou a atitude de voltar para Deus. Então, a palavra conversão vamos ter em mente o significado da palavra conversão. O que é conversão? É consciência do eu, é mudança de consciência. Opa, estou errado, vou mudar a minha atitude e mudar de atitude. Então a pessoa se desviou, ela se converteu. Em que sentido? Não aquela conversão para salvação, aquela conversão de que ela voltou para Deus. Foi para o mundo e voltou para Deus. Seriam os desviados. E a Bíblia cita alguns casos. Mas a própria Escritura usa a palavra conversão para esses casos. Lucas 22, 32, falando de Pedro. Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 16. Apocalipse 12, 21, 22. Apocalipse 13, 13 e 19. Deve-se entender que a conversão, no sentido estritamente soteriológico, nunca se repete. Os que experimentaram a verdadeira conversão podem cair temporariamente sobre os falsos encantos do mal e cair em pecado. Até podem, às vezes, perambular longe do lar, mas a nova vida forçosamente se reafirmará e por fim os levará à volta para Deus com os corações penitentes. É isso que eu falei. Aquela regeneração que foi feita na vida da pessoa não acaba. É obra permanente do Espírito Santo, ela não acaba, ela permanece. A pessoa vai cair no pecado, infelizmente, vai até se afastar da igreja, vai sair da comunhão, vai ficar sem tomar a Santa Ceia, mas a regeneração vai trazê-la de volta, porque o coração dela é bom, a disposição dela é santa, a disposição dela é fazer a vontade de Deus. Certo? Queridos, agora nós temos aqui as características da conversão. A conversão é simplesmente uma parte do processo salvífico
né? Faz parte daquela ordem da salvação. Mas, porque é parte de um processo orgânico, naturalmente está ligada de um modo íntimo com cada uma das outras partes. Então a conversão está ligada à regeneração, está ligada também à outra parte, com santificação e justificação. Certo? Agora vamos ver algumas características dessa conversão. Primeiro, a conversão pertence aos atos recriadores de Deus, e não são seus atos judiciais. Ele não altera a posição, mas sim a condição do homem. Então a conversão é para mudar a condição do homem. A posição é a justificação que muda, que nós vamos ver, com a graça de Deus, semana que vem. Então, a conversão é para mudar a condição do homem. Segundo, a conversão, como a palavra metanoia claramente indica, a conversão tem lugar não na vida subconsciente do pecador, mas em sua vida consciente. Isso não significa que ela não tem suas raízes na vida subconsciente. A conversão que não esteja arraigada na regeneração não é a conversão verdadeira. A conversão é a vida consciente. A pessoa toma consciência da vida errada que levava, dos atos errados, e nessa tomada de consciência ele também decide a mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida, não quero essa vida. Ele muda de vida. E ela começa na regeneração. Número 3, a conversão assinala o início, não só do despojamento do velho homem. Então vamos lá, vamos para essa parte que é interessante. A conversão começa a mostrar que ele está começando a deixar a velha natureza, o velho homem, o homem que estava morto, o homem que estava perdido, o homem que não tinha ligação com Deus. A conversão começa isso, o início do deixar do velho homem, da fuga do pecado, mas também do revestimento do novo homem, da luta pela santidade e no viver. Então, a conversão é o início, de eu deixar o velho homem para trás, o passado, o pecado, as práticas erradas. Mas também ela mostra o início da minha luta pela santidade. Até eu ser convertido, eu não ligo para a santidade, eu não ligo para me separar do pecado. Não ligo. Mas depois eu passo a desejar me afastar do pecado. Número 4. Então, primeiro, a conversão é um ato recriador de Deus. Muda a condição do homem. Segundo, a conversão começa no subconsciente, mas ela está no consciente do homem. Terceiro, a conversão assinala, marca o início do despojamento do velho homem e o início também do revestimento do novo homem. Quarto, tomando a palavra conversão em seu sentido mais específico, ela indica uma mudança instantânea e não um processo como a santificação. É uma mudança que se dá uma vez e não se repete, não se pode repetir. Embora, como assim exposto, a Bíblia também denomina a conversão o retorno do cristão a Deus, depois de haver caído em pecado. Então, a conversão é algo instantâneo, como a regeneração é também. Não tem isso. A pessoa vai se converter. Não existe isso. A conversão é instantânea. O que é um processo, que nós vamos ver semana que vem com a graça de Deus, é a santificação, que é um processo. Mas a conversão é instantânea, é imediata. Quinta característica. Contrariamente ao que pensam na conversão unicamente como uma crise definida na vida, deve-se notar que, conquanto a conversão possa ser uma crise acudamente marcante, pode ser também uma mudança muito gradativa. Tá? Qual a ideia aqui? Alguns psicólogos foram analisar o que é a conversão. Psicólogo, tentar analisar coisas espirituais. Aquela historinha, né? O homem natural com os assuntos espirituais. Eles queriam falar que foi uma crise. É uma crise. A conversão é uma crise do ser humano, aí ele resolve mudar. Queridos, psicologia não tem como explicar milagre de Deus. A psicologia não explica milagre de Deus. A conversão é um ato de Deus, como aconteceu com Jeremias, com João Batista, com Timóteo. Eles foram tendo contato com a palavra de Deus e eles foram marcados. As conversões marcadas por Cristo são mais frequentes na época do declínio religioso. O que quer dizer isso? Os psicólogos acham que aquele momento de desespero da pessoa, aquela crise que é conversão, não. A pessoa chega na crise, antes da conversão, pela vida errada que ela está levando, porque ela está se afundando no pecado, porque ela está entrando em desespero. Aí ela entra numa crise porque a vida perde todo significado. O homem perde significado, para o homem perde significado, para a mulher
A mulher tem dinheiro, tem tudo, mas não tem mais satisfação. É a hora que ela descobre, após a regeneração, que tudo que ela tem é passageiro e não vale nada. É a hora que ela se converte. Então, a conversão não é um fruto de uma crise. A conversão não é uma crise. A conversão pode até acontecer depois de uma crise, depois de um momento difícil da pessoa. Porque a pessoa entende o quanto ela precisa de uma mudança. Sexta característica, a conversão, temos em mente uma obra sobrenatural de Deus, resultando numa mudança religiosa. Queridos, não tem como psicologia, sociologia ou qualquer outra logia explicar a conversão, porque ela é uma obra sobrenatural. Resumindo, conversão é um milagre. Conversão é um milagre. Tantos bandidos, traficantes, tantas prostitutas, tantos religiosos, praticantes, que tiveram um encontro real, tiveram um agir do Espírito Santo e hoje são cristãos e não abrem mão. Conversão é milagre, não tem explicação, é milagre a conversão. Queridos, aí nós vamos ver aí que a conversão tem dois elementos. Já ficou claro isso? Quais são os dois elementos? Arrependimento e fé. A conversão é formada de dois elementos. O que consiste arrependimento? Primeiro, é um elemento intelectual, é o conhecimento do pecado. Aquela historinha, querido, o doente só se trata quando passa a ter consciência que está doente. Se não tiver consciência que está doente, ele vai continuar levando a vida normalmente. Aí, quando ele toma consciência que está doente, ele começa o tratamento. Essa é a ideia. O primeiro elemento do arrependimento é o intelecto, é o conhecimento do pecado. Está lá em Romanos 3, 29 e 1, 32. Quando ele passa a ter conhecimento do pecado, aí ele passa a ter temor do castigo, ele passa a ter ódio do pecado. Primeiro elemento. Depois vem o elemento emocional do arrependimento. Qual seria? A tristeza pelo pecado contra Deus. Salmos 51, 12, 10 e 14. É a pessoa tendo a tristeza pelo pecado, como diz em 2 Coríntios 7, 9 e 10, Mateus 27, 3, Lucas 18, 23. E por fim, vem um elemento formativo, numa mudança de propósito. Então, queridos, a conversão tem dois elementos. Primeiro, arrependimento, consciência. Aí depois, sentimento. Depois, atitude. O outro elemento da conversão é a fé, mas nós vamos falar isso semana que vem, porque nós vamos dedicar um tempo a mais para isso. Amém? Queridos, desde já, nós fizemos ontem um apelo, um pedido, né, de ajuda, porque nós amamos a obra que fazemos. Né? Hoje mesmo não foi possível estar na igreja de Volta Redonda por inúmeros motivos, mas um deles, que amanhã é aniversário da minha filha mais velha, primogênita, Eunice, e é uma tradição nossa, que meia-noite a gente passe junto, né? Mesmo que a pessoa estiver dormindo, a gente acorda, canta parabéns, ora, é uma tradição. E ontem nós temos esse pedido, e é uma coisa que nós amamos, nós nos comprometemos, nós levamos a sério. E nós não queremos que a sua obra pare. Eu já quero agradecer pela fé, eu quero agradecer você que está colaborando, você que vai colaborar. Eu creio que não vai faltar para você, e você vai continuar abençoando essa obra. E eu sempre olho lá o público que tem assistido. Queridos, é incrível. Se você tiver acesso, dá uma olhada. É Rússia, Estados Unidos, é Alemanha, Espanha, Paraguai. São inúmeros países que estão sendo alcançados. Inúmeras pessoas estão ouvindo e você está ouvindo também. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, na certeza que você vai fazer dentro das suas possibilidades para abençoar essa obra. Amém? Que Deus nos abençoe. E com a graça de Deus, amanhã tem mais. E quinta-feira também. Deus abençoe.